Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos estudar nesta manhã um texto escatológico. Na realidade, vamos começar a estudar este texto. Nós temos estudado Mateus ao longo dos últimos meses, ou últimos sermões, alguns textos escolhidos. E como eu havia divulgado anteriormente, nós queremos estudar esta passagem de Mateus capítulo 24. Eu gostaria de chamar esta série de estudos escatológicos de o servo fiel e prudente, porque é assim que o Senhor quer que nós sejamos nesse período. A igreja como o servo fiel e prudente. Eu quero que você guarde então esse nome, porque é aquilo que o Senhor espera de nós. Eu gostaria então de ler o texto que está em Mateus capítulo 24. Nós vamos ler hoje apenas até o versículo 14. Mateus capítulo 24, até o versículo de número 14. Deixa eu apenas achar aqui. Pronto. Então diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém. Nosso Deus, querido Pai, agora suplicamos que primeiramente o Senhor perdoe os nossos pecados, o Senhor nos cure as nossas feridas interiores, que o Senhor abra agora os nossos corações e mentes para ouvir, compreender e aplicar a Tua palavra. Nós cremos que o pecado que nos assedia diariamente e tenazmente, muitas vezes corrói o nosso coração ou a nossa fé, a nossa visão e as nossas atitudes, e muitas vezes nos vemos mundanos, talvez não de uma forma plena, porque de fato não somos do mundo, não pertencemos ao mundo, mas há uma tendência em nós de nos conformarmos com este século. E
em muitos casos, não conseguirmos enxergar a diferença entre os que vivem neste mundo para o mundo, de si para si, daqueles que vivem de ti para ti. Por isso, ó Pai, ajuda-nos na compreensão do texto e na aplicação dele prática às nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus que te pedimos. Amém, Senhor. Meus amados, se você acredita que nós estamos no fim dos tempos, você acertou. E haverá sinais. E os sinais estão cada vez mais claros, cada vez mais evidentes, e nós podemos percebê-los a partir da palavra de Deus. É o que nós queremos sair daqui. Mais do que com a evidência dos sinais, queremos sair daqui com a mensagem do Senhor para a nossa vida. Essa foi uma semana importante na história recente, para esta década. Diziam que a eleição que aconteceu nos Estados Unidos foi a mais importante nos últimos 10 anos. E com certeza terá os seus reflexos mundo afora. Todas as nações sofrerão os reflexos. Eu apenas quero citar isto para dizer o quanto uma única situação, num único país, pode trazer, de fato, uma consequência mundial. Como isso pode mudar a maré política, social, relacional, como nós vemos as questões, e o quanto isso atinge esses países, muda até a relação e as guerras existentes. Um único fator. E a gente sabe que daqui a 10 anos, esse fator mudará novamente para outros fatores, e o mundo assim vai mudando de cara a cada 10 anos, 15 anos, não sei. Mas nós temos um mundo que está em convulsão contínua, e vemos então o quanto é um mundo que carece do nosso Deus. E eu quero chamar a atenção, dentro do texto que está diante de nós, para percebermos, primeiramente, quais são alguns desses sinais. Nós não vamos tratar de todos os sinais, porque precisaríamos caminhar todo o texto de Mateus 24, nós vamos ficar apenas com esse início do texto, mas eu quero deixar bem claro para nós quais são as atitudes que o Senhor Jesus espera de nós. Esse é o ponto principal aqui. Vermos e encontrarmos no texto quais são as atitudes que o Senhor espera dos seus filhos, da sua igreja. Como você deve encarar a realidade presente. E nós vamos encontrar no texto 4 imperativos daquilo que o Senhor espera de nós. 2 deles estão bem diretos e claros, e outros 2 estão mais de forma indireta, estão apresentados de forma indireta. Então nós vamos procurar encontrá-los aqui no texto, enquanto nós aprendemos acerca destas palavras de Cristo aos seus discípulos, falando sobre o final dos tempos. Primeiro versículo, ele nos diz que Jesus estava saindo do templo. O texto diz que Jesus estava ali no templo e, retirando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrar as construções. Os discípulos estavam ali impressionados com o templo de Jerusalém. Um templo que havia sido construído por Herodes. Na verdade, o templo anterior, que havia sido destruído pelos caldeus da Babilônia, depois foi reconstruído por Zerubabel, por Josué, nos tempos em que eles retornaram do cativeiro. Mas vocês devem se lembrar que a reação da geração que conheceu o templo original de Salomão não ficou muito assim alegre quando viu aquele templo reconstruído, porque ele era bem inferior, bem menor. Não era aquele templo que eles esperavam. Mas nos dias de Jesus, mais propriamente de Herodes, aquele templo havia sido amplificado, de tal maneira que ele, de fato, havia se tornado uma das maravilhas dos tempos antigos. Então era algo impressionante. Quando os discípulos de Cristo falavam que, olha, que construções, e Jesus em seguida vai se referir que não ficará pedra sobre pedra, é porque, de fato, quando você olhava para o templo, o que te impressionava mais era o tamanho das pedras dos muros, porque eram pedras gigantes, pedras extremamente pesadas. Fala-se em pedras que iam de 3 a 80 toneladas. Eu fico pensando como é que eles conseguiram trazer aquelas pedras até ali, esculpi-las, talhá-las
prepará-las e colocá-las assim, uma em cima da outra. Havia outras pedras, umas pedras que faziam parte do fundamento do templo, que dizem que poderia chegar a 300 toneladas. É uma coisa impressionante isso, não é? Imagine sem um guindaste, sem todos os recursos que nós temos hoje, aquelas pessoas conseguiram construir aquele imenso lugar, aquele imenso edifício. E de fato, como diz a palavra, né, levaram 46 anos para que aquele grande templo fosse construído. Então, era algo realmente impressionante. Os discípulos estavam, né, olhando para aquele templo e chamaram a atenção de Jesus, dizendo: olha, Jesus, que templo, olha que pedras. E claro, devem ter ficado surpresos, se não decepcionados com a resposta de Cristo ao dizer: olha, em verdade te digo que não ficará pedra sobre pedra. E isso de fato aconteceu no tempo e no espaço. No ano de 70 depois de Cristo, houve em Jerusalém uma grande rebelião. Na verdade, os judeus, eles estavam muito descontentes com o Império Romano por conta de todas as questões relativas a impostos, as ingerências em relação à sua religião, os vários momentos ali de conflitos entre o Império e os judeus, ao ponto do general Tito, que era filho do imperador Vespasiano, então fazer um cerco, justamente no período da Páscoa, quando mais judeus estavam ali presentes em Jerusalém. Ele fez então um cerco e durou esse cerco 5 meses, de ataques dos romanos contra os judeus que estavam dentro. Muitos deles morreram de fome, houve até canibalismo. Nós temos essa história registrada por um judeu chamado Flávio Josefo. Então foi um período extremamente conturbado, e diz a história que o imperador, ou melhor, o general, ele não tinha a intenção de destruir aquela que era uma das maravilhas que saltavam os olhos, né, a beleza daquele templo, mas que um dos soldados, trazendo uma tocha, jogou a tocha ou deixou essa tocha cair no templo, e a partir do fogo, ele consumiu todo o templo, chegando a derrubá-lo. E de fato o que nós temos desse templo hoje são apenas aquele chamado Muro das Lamentações. Sobrou apenas aquele muro. Queridos, isso já é uma lição por si. Isto é muito representativo e muito relevante. Primeiramente porque o que nós percebemos e o que Jesus queria apontar para os seus discípulos era para a transitoriedade dos feitos humanos. Aquilo que nos impressiona hoje, um dia irá acabar. Aquilo que o homem consegue construir, um dia a areia derruba. O vento, a brisa, o mar ou o próprio homem destrói. Porque nada do que o homem possa realizar é perpétuo, é eterno. Imagine nos nossos dias, há poucos anos atrás, aquelas 2 torres imensas de Nova York, no World Trade Center, né? Lá no centro da cidade, uma coisa imensa, tremenda, aquilo que era um símbolo de pujança, de capitalismo, do poder de uma nação, né? Aquilo representava, era o símbolo de uma nação, e num dia apenas terem sido derrubadas as 2 torres através de um ataque terrível. Mais de 3.000 pessoas morreram naquele ataque. Pense no Titanic, né? O Titanic, aquele navio gigante, para a época era um navio gigante e inafundável, podemos dizer assim, né? Saiu com um propósito, com um destino que a gente sabe não chegou até ele. Pense nas grandes civilizações como o próprio Império Romano. Quem nos dias de Cristo diria: esse império vai cair? Só se for um maluco, né? Para imaginar que tamanho poder distribuído por um território tão gigantesco, com um exército que tinha as fórmulas, né? A estratégia mais perfeita de combate, ninguém podia contra os romanos. Mas hoje nós falamos disso como algo do passado. Então Jesus está mostrando aqui esta realidade também quanto àquele templo que estava ali construído. Ele não duraria e não duraria muito. Ele seria destruído. Mas há também um sentido importante aqui, que é o sentido
metafórico, o sentido relativo ao uso do próprio templo. Para que servia o templo? O templo era o lugar de adoração, era o centro de adoração cultica do povo de Deus, tinha a ver com a identidade do povo. Por isso eles sofreram muito quando o seu templo foi destruído. Mas aquele templo havia sido construído originalmente com um propósito. E esse propósito é para que Deus se manifestasse no meio do povo. Vocês devem se lembrar do tabernáculo, né? Deus, no tabernáculo, ele dizia: eu estou no meio do meu povo, é ali onde eu quero ser adorado e da forma como vocês devem adorar, através dos sacrifícios. E esses sacrifícios e tudo que era feito no templo, no tabernáculo e depois no templo, prefigurava Cristo, tudo apontava para Cristo. Hebreus nos diz que tudo aquilo era sombra do Senhor Jesus. Então, quando veio aquele que é perfeito, tudo aquilo que era sombra perdeu o seu significado e o seu valor. Não precisamos mais de sacrifícios, não precisamos mais de templo, não há um lugar onde Deus quer ser adorado, mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não há mais um lugar central para isto, não há mais sacerdotes necessários, nem sacrifícios. Tudo isso já acabou, isso é um tempo passado. E quando Jesus diz que não vai ficar pedra sobre pedra, isso é muito representativo, porque não vai ficar pedra sobre pedra, porque Cristo estava lá. Cristo era, Ele próprio, a realização daquele templo, que se tornara totalmente desnecessário. E então, era o Senhor Jesus que aqueles discípulos deveriam olhar, não para as pedras, as construções, não ficar impressionado com o que o homem poderia realizar, não impressionar-se com a religiosidade, mas olhe para Cristo. Tudo isso acaba, mas Cristo permanece. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja do Senhor. Nosso Deus habita em nós, e por isso aquilo se foi. Mas aquilo seria uma marca do tempo, um sinal. E os discípulos entenderam isto. Os discípulos entenderam que isto era um sinal. E por isso, numa segunda oportunidade, o texto continua dizendo: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Jesus deveria estar descansando, né? Um momento. Não havia ali aquela multidão ao seu redor. Mas os discípulos não perderiam a oportunidade. E o texto diz que eles se aproximam, né, dele, os discípulos, de forma particular. Eu fico imaginando ali, talvez tenham se assentado, né, ao lado de Jesus, curiosos, talvez tenham conversado, né, em algum momento: vamos perguntar a Jesus? Vamos. Aí sentaram-se, e o texto diz, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Senhor, quando é que isso vai acontecer? E queremos sinais da tua vinda e da consumação do século. Veja que eles já tinham para si a noção da vinda de Cristo e da consumação do século. Da vinda e da consumação. E eles queriam então saber quando isso iria acontecer. Primeiramente, é importante nós percebermos como a Bíblia ela nos retrata, revela, mostra a história humana. Os gregos costumavam ver a história humana como um ciclo infindável. As coisas simplesmente elas se repetem. Não há um fim, não há uma finalidade, não há um propósito. É simplesmente uma história cíclica. É uma história então perdida, porque não há controle, não há propósito, ela simplesmente vai se repetindo. Mas a palavra de Deus, ela mostra que a história humana, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. E que ela caminha em direção a esse fim. Por isso, a pergunta é: quando será este fim? Quando haverá a tua vinda e a consumação de todas as coisas? Isto é muito importante porque isto dá sentido. A nossa vida não é simplesmente, né, uma folha no vento que onde cair, caiu. Ou seja, nada tem um propósito, um significado, tudo é uma questão de oportunidade, de você estar no lugar certo, na hora certa, e você conseguir ter ali o seu sucesso. Outro pode não ter sucesso, outro pode nascer e morrer e nem
fazer absolutamente nada, mas por que procurar sentido às coisas? Ao olhar para esta linha da história bíblica, nós percebemos que existe sim uma direção e existe sim um propósito, existe uma razão e uma finalidade, e existe uma ação soberana da parte de Deus que dirige essa história para que ela chegue no ponto onde ela deve chegar. E ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir isto. Ninguém pode mudar essa história, porque ela vai chegar aonde ela deve chegar. É por isso que Jesus, quando ele vai dar essas instruções, ele falará com a propriedade de quem sabe que isto vai acontecer. E qual de nós poderá negar que esta realidade não irá acontecer? Então, mas o que acontecerá? E a partir daqui, eu quero que você já atente para esses imperativos. A primeira coisa que Jesus responde: vede que ninguém vos engane. Leia comigo aí. Vede que ninguém vos engane. E eu quero que você saia daqui com esse primeiro imperativo. Sobre os últimos dias, o que Jesus quer para nós? Que nenhum de nós se engane. Isso é muito importante, né? Isso é muito representativo. Porque o Senhor Jesus, quando ele veio para ser a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Ou seja, a luz revela, a luz mostra a verdade, a luz, ela clareia. E ele quer que nós andemos na clareza dos nossos pensamentos, dos nossos caminhos. Ele é a verdade, ele é a luz, ele é a expressão absoluta da verdade. E ele está, aqui eu vou usar a expressão preocupado, mas entenda que Jesus não se preocupa como nós, né? Mas ele se ocupa com esta posição como autoridade e Senhor e pastor das nossas vidas, que nós estejamos atentos para que ninguém nos engane, porque não faltará ocasiões, não faltarão pessoas, não faltarão situações para nos enganar. Nós vivemos numa sociedade do engano. A própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, ele jaz no engano, porque o maligno, ele é o pai da mentira. O que melhor ele faz é mentir, é enganar. Ele é o pai das narrativas. Ele cria, ele falsifica, ele frauda, né? Ele ludibria as pessoas, ele cria armadilhas para que você caia, e isto o tempo todo. Por mais que o tempo passe na humanidade, as formas de engano estão cada vez mais sofisticadas. Se você lida com tecnologia, sabe mais do que nós que não lidamos, né? Como é possível enganar as pessoas? Nós chegamos na época em que, mesmo você vendo a pessoa, tudo bem, por uma tela por enquanto, né? Ou ouvindo a voz daquela pessoa, cuidado, pode não ser aquela pessoa. E você pode estar totalmente enganada em relação aos seus próprios sentidos. Porque você diz, não, eu confio nos meus sentidos. Cuidado, não confie. Você precisa ter uma outra forma de se certificar de que você é você mesmo. É curioso, né? Quando você hoje lida com um banco digital, e você quer uma senha do banco. Você vai lá no seu aplicativo e ele fala, tá bom, mostra a sua cara, né? Tá bom, eu mostro a minha cara. Aí ele fala assim, não, vira do lado assim. Ah, tá bom, vira assim. Agora pisca. A gente começa a perceber, puxa, uma situação meio engraçada, né? Curiosa, para dizer o mínimo. Mas tudo isso é para que você prove para uma outra máquina que você é você mesmo. E evidentemente que há quem esteja trabalhando para que, em algum momento, essa máquina seja ludibriada. E daqui a pouco você vai ter que dar saltos, né? Agora pule, né? Agora levanta um braço, levanta o outro. Em algum momento, o sistema vai sendo corrompido, porque isso está na natureza humana. E o que Jesus quer nos alertar aqui? Que ninguém vos engane. Olha aí o ponto. Mas a questão que me chama a atenção, ele diz assim, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Ok, e enganarão a muitos. Mas como isso é possível? Alguém chegar e dizer, eu sou o Cristo, e as pessoas seguirem ele. É porque com certeza não será um Henri Cristo da vida, né? Um personagem caricato. Mas pessoas que realmente possam
ter, né, um quê de autoridade na sua fala, um quê de poder, inclusive. O texto mais à frente, nós não lemos essa parte, mas o versículo 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então não é uma coisa simples assim que você descarta porque é caricato, é algo que chama atenção e que muitas pessoas ao seu redor estarão falando. Não, só pode ser, é o Cristo, não tem jeito. E Jesus diz aqui: porque surgirão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo. A gente se espanta com isso porque, né, como é que nós poderíamos ser enganados? É porque estaríamos de alguma forma confiando nos nossos sentidos. Possivelmente a nossa mente, confiando talvez no nosso olhar, no nosso ouvido. E aqui nós podemos tirar a primeira lição para nós. Quando Jesus diz não vos enganeis, é porque nós devemos ter cuidado com aquilo que nós vemos e ouvimos, a partir do nosso próprio coração. Porque a pior fonte para o engano está dentro do nosso próprio coração. Do coração procedem os maus desígnios. Nós temos que começar desconfiando. Veja, né, não é só os mineiros, mas nós todos temos que ser desconfiados em relação ao nosso próprio coração. O mundo diz: just do it. Faça aquilo que está no seu coração. Nós dizemos: não, eu desconfio, eu não creio no meu coração. É por isso que eu preciso que o Senhor me esclareça, que o Senhor me mostre, que a luz de Cristo aponte o caminho. Eu não quero ser enganado. É o que Jesus está dizendo: não seja enganado. Aqui ele coloca a primeira situação: porque muitos surgirão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Mas também no versículo 11 ele diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Um Cristo falso e falsos profetas, todos trabalhando juntos para nos enganar, se possível, os próprios eleitos. A primeira coisa, então, é que nós devemos ter uma atitude defensiva, no sentido de desconfiar daquilo que nos é apresentado. Temos que ser desconfiados, temos que ter um olhar reticente, e reticente a partir daquilo que nós somos informados dentro da própria igreja. Não é lá fora, que você não vai ouvir alguém de lá de fora, né? Você vai acreditar no que um ateu está dizendo, um ator da Globo. Mas é dentro da igreja onde a mentira pode se espalhar. Aquilo que não é uma verdade precisamente, pode ser uma mentira. E a mentira, ela vai se desenvolvendo. Os irmãos estão aqui me ouvindo, mas devem ter os seus filtros ligados. E o filtro ligado é o filtro bereano. E como é que eu sei se o pastor está dizendo ou não a verdade? Conhecendo a verdade. Quem trabalha no banco, não sei se ainda lida, com certeza ainda lida, né, com dinheiro em espécie, e com certeza o bancário que trabalha com dinheiro e dinheiro em espécie é a melhor pessoa que eu pediria informações para me certificar de que uma determinada cédula é verdadeira ou é falsa. Porque essa pessoa, acostumada a tocar nas cédulas, ela dirá: olha, só de sentir o cheiro, só de tocar eu já sei que isso aqui é falso. Por quê? Porque ela está acostumada a lidar com aquilo que é verdadeiro. Então, nós não precisamos tomar conhecimento de tudo que é falso no mundo para saber o que é falso. Nós precisamos ter firmeza naquilo que é verdadeiro, para desconfiarmos daquilo que é falso. Para irmos num culto, ou ouvirmos uma mensagem, ou ouvirmos uma música, ou tudo aquilo que for, né, falso, de um falso profeta, e sentir o cheiro da heresia, o cheiro da falsidade. Jesus está dizendo: não vos enganeis. E essa expressão vai ser usada, né, mais de uma vez. Ninguém vos engane. Quando à frente ele fala dos falsos cristos e falsos profetas, ele diz assim, duas vezes: não acrediteis. Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis, né? Não saiais. Quando disser, olha, ele está ali no deserto, não saia, né? Tenha uma atitude defensiva, não saia, não acredite. Então, a primeira coisa, irmãos, é termos uma atitude em relação ao engano. A igreja tem que estar preparada. Queridos, esse tempo já chegou. Nós já estamos vivenciando isso. Desde os dias de Cristo, nós que somos
amilenistas, né? No sentido de que cremos já estarmos no milênio, nós entendemos que desde o momento em que Cristo veio ao mundo, esse milênio começou e as grandes tribulações começaram. Mas há uma má e uma boa notícia. A má notícia é que vai piorar, muito. A boa notícia é que haverá um fim, e esse fim será um fim glorioso. Mas como é que nós devemos nos comportar então? Primeira coisa, não devemos nos deixar cair no engano. A segunda coisa que o texto fala é, no versículo 6 ele diz, e certamente ouvireis falar em guerras e rumores de guerras. E aí ele diz assim, vede, não vos assusteis. Esse é o segundo imperativo. Não vos assusteis. O que ele quer dizer por não vos assusteis? Olha, não se surpreenda e, junto com isso, não fique temeroso. Imagine se fosse começar uma guerra no Brasil. Todos nos assustaríamos e ficaríamos temerosos. Natural, seríamos, né? Se fosse diferente, talvez é porque não houvesse coração dentro de você. Mas aqui é um sentido espiritual. Por quê? Porque o cristão, o crente que conhece o seu Senhor e o seu Salvador, ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, o que acontece? Ele não temerá. Por quê? Porque ele sabe quem está com ele. E ele sabe que aquele que está com ele é o guarda de Israel, e ele sabe para onde ele está sendo conduzido por este Senhor e o seu Salvador. Então, esta é uma ordem para nós. Não fiquemos assustados, não nos atemorizemos. Veja o que ele diz em seguida, porque é necessário assim acontecer. Quando ele diz que é necessário, é porque ele está dizendo, vai acontecer porque precisa acontecer, mas vai acontecer debaixo da minha autoridade, da minha soberania, do meu poder. Não, nada está fora de controle, parece que está tudo um caos, fora de controle, é nação contra nação, reino contra reino, né, as coisas parecem estar totalmente desalinhadas e né, isso aqui vai dar ruim. Mas Jesus diz, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Está tudo dentro do controle. Né? O avião, por mais que ele balance, ele está sob o controle de um piloto que sabe exatamente o que está fazendo e está fazendo o melhor naquele momento de turbulência. Então Jesus nos dá a paz, né? Ele nos deixa a paz. Ele diz à sua igreja, igreja, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E olha, nós estamos vendo guerras, né, e rumores de guerras, desde quando? Desde que o mundo é mundo. Mas desde que Cristo veio e iniciou a sua igreja, nós vemos essas guerras acontecendo. Agora imagine alguém que viveu ali no período 1930, 40, 45, Segunda Guerra Mundial, né? Primeira também, né? Se você fosse na Europa, um cristão na Europa já diria, o mundo acabou, agora cadê Cristo? Né? Cristo deve estar voltando aí, me avisa aí, porque ele já, né? Porque guerras e mortes e já vi de tudo, mas ainda não era o fim. E o texto diz, ainda não é o fim. Então, que ninguém vos engane e que nós não nos assustemos. Há outros textos na palavra que falam algo muito semelhante. Por exemplo, quando nós lemos lá em 1 de Pedro, no capítulo 4, o apóstolo Pedro, ele também vai dizer aos seus leitores que nós devemos também não nos assustar com o que está acontecendo. Veja, versículo 12 ele diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, olha que coisa doida, né? Doida no sentido da loucura que Paulo fala, né, em Coríntios, que é a nossa fé. Ele diz assim, não vos assusteis pelo fogo ardente, né? Como se você estivesse ali sendo provado. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus.
Então, uma atitude que temos que ter é uma atitude de paz no nosso coração. A situação toda vai piorar, né? Vemos aí um novo presidente dos Estados Unidos, não sei quanto tempo vai permanecer, depois virá um outro presidente, né? E pode ser que mude tudo de novo, mas nós não dependemos disso, nós não tentamos enxergar em soluções políticas uma solução para o mundo. Às vezes nós falamos, ai que bom, né? Fulano ganhou, as coisas vão nessa direção. Vão por quanto tempo? Só de olhar a história do povo de Israel e de Judá, vocês lembram, né? Rei bom, rei mau, rei bom, rei mau, rei bom, rei mau. Porque não eram homens que iriam fazer com que as coisas acontecessem, com que o povo chegasse no seu lugar, mas seria no momento de Deus. E o texto também vai nos mostrar, voltando, né, a Mateus capítulo 24, a terceira coisa importante. Jesus continua no texto, na verdade, falando no não vos assusteis, ele dirá, porquanto, versículo 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos. Também realidades que estão presentes no nosso mundo. Se você não sofre de fome, lembre-se que há muitos que sofrem, especialmente na África subsaariana, no sul da Ásia, no Caribe, na América Latina. Há muitas pessoas que sofrem de fome. A fome não foi eliminada do mundo, apesar do mundo estar cada vez mais rico. Terremotos, cataclismas acontecerão também. Jesus diz, olha, tudo isso vai acontecer. E dentro disso também está essa expressão, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Ou seja, como um parto que vai acontecer, mas é só o princípio do parto. Está se preparando para dar à luz algo grande. E aí o versículo 9 vai acrescentar um toque de drama para nós, porque ele diz, então sereis atribulados e vos matarão. Ou seja, Jesus não vai voltar e tirar a sua igreja e falar assim, não, a igreja não vai passar por isso não. O texto está dizendo o contrário, que nós seremos atribulados e chegaremos a ser mortos. E quando isso acontecer, o que devemos fazer? Não vos assusteis. Não vos assusteis, se isso acontecer, porque é necessário que assim aconteça. Isso está nos planos de Deus, e Jesus está deixando isso muito claro, inclusive, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso já está acontecendo. Recentemente, na Olimpíada, nós tivemos uma abertura em que esse ódio, né, ao cristianismo, de uma forma geral, foi manifestado assim, em rede mundial, para quem quisesse ver. E é claro que as nossas experiências particulares, ou onde nós estamos, nós temos percebido, né, que a água tem aquecido a temperatura, que há mais cancelamentos, mais dificuldade em você poder abrir a sua fé, nós estamos sendo escanteados, né, colocados assim contra a parede, e Jesus diz, né, que nós seríamos odiados, porque antes odiaram a Cristo, também odiariam os seus discípulos. Nesse tempo, o texto continua, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isto é dentro do próprio meio da igreja. Olha que coisa surpreendente. Ou dentro também dos âmbitos familiares. Quando você abre lá em Lucas, o texto que é o texto paralelo a este aqui, ele diz assim, sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Será que isto vai acontecer? Já está acontecendo. Em países como China, Coreia do Norte, os filhos estão sendo ensinados nas escolas a entregar os seus pais, caso eles manifestem fé em Cristo. Isso está efetivamente acontecendo. Há muitos dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Todos os anos, segundo as portas abertas, Open Doors, cerca de 5.000 cristãos estão sendo mortos. Nessas mesmas regiões onde há maior incidência de fome. África subsaariana, muito em razão da perseguição de muçulmanos a cristãos, há muita gente perdendo a vida, morrendo, sendo sacrificada por conta da sua fé no Senhor. Sem contar países como Coreia do Norte, em que é absolutamente proibido, China, onde há uma restrição,
e países islâmicos, e isso está também acontecendo em países da Europa, né, Inglaterra, ali você tem becos ali onde é perigoso você falar acerca de Cristo e assim sucessivamente. O texto então diz, versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Outra característica desse período que nós vivemos. A iniquidade, eu não preciso gastar muito tempo aqui, né? Ela tem se multiplicado de várias maneiras visíveis, tanto violência, corrupção social, as injustiças, quanto famílias, né? A configuração familiar tem sido atacada das mais diversas formas e parece que a gente já não mais é chocado com as coisas que nós vemos. E o texto diz que o amor se esfriará de quase todos. As duas coisas estão interligadas. Muitos perderam a noção do que é um outro ser humano. A internet tem feito isso, né? A gente vê cenas e cenas e cenas que isso vai desumanizando as pessoas e o nosso coração se esfria e nós já não temos mais aquele cuidado para com o próximo. Mas eu quero então trazer os últimos dois imperativos. Primeiro, versículo 13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. O que Cristo quer que nós façamos? Perseveremos. O que resta para nós é perseverarmos. O povo de Deus está sendo chamado aqui para perseverar. Ele diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, vai atravessar todas essas circunstâncias e se manter firme no Senhor Jesus. Evidente que esses são aqueles que não foram enganados. Esses aí, eles não se assustam com as circunstâncias ao redor, a perseguição, as dificuldades, mas ele persevera no Senhor. Então, Jesus quer que a atitude da sua igreja seja uma atitude de perseverança. Então, finque o pé no lugar onde você está, como um cristão, finque o pé na sua palavra, que é o único lugar onde você vai poder manter-se a sua fidelidade no Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus. Você vai se lembrar aí da figura de Pedro andando sobre as águas, e o momento que ele afunda é o momento que ele tira os olhos de Cristo. Então você tem que exercitar isso todos os dias da sua vida, toda semana, olhar para Cristo firmemente, porque se você começar a olhar para as águas, ou você será enganado por aquilo que você vê, ou você será levado a se assustar e querer andar com suas próprias pernas, e não com a sua fé em Cristo. Então, é necessário perseverar, queridos. A perseverança é aquela firmeza que o Senhor nos dá para encararmos a realidade e dizermos, o Senhor está comigo. Esta realidade precisa acontecer, mas o Senhor é comigo. E por fim, a última coisa, o texto diz que será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. E olha, isso está sendo concretizado. Nós estamos aí 2000 anos depois de um texto como esse, e vemos o mundo. Para você ter ideia, a Bíblia já foi traduzida para 733 idiomas os mais conhecidos, mas também está disponível o Novo Testamento em mais 1.600 idiomas, e partes da Bíblia em mais 1.200 e poucos idiomas. Mas ainda restam cerca de 3.000 idiomas para se traduzir porções do Novo Testamento ou a Bíblia toda. Ainda há muito a se fazer. Os missionários já chegaram em praticamente todos os cantos do mundo, mas há muita gente ainda que não conhece a Cristo. Mas veja que é uma obra que está sendo realizada e que em algum momento vai chegar ao seu fim. Eu não creio que o texto queira dizer que toda e cada pessoa vai ouvir o Evangelho, porque isso nunca aconteceu na história. Todos que o Senhor queria salvar, Ele salvou, mas não significa que todas as pessoas vão ouvir o Evangelho. Mas o Evangelho seria conhecido, pregado em todas as nações. A rede mundial tornou isso uma possibilidade ainda mais fácil.
Então, olhamos para o texto e vemos a sua concretização. Qual é o quarto imperativo? O primeiro imperativo é que ninguém vos engane. O segundo é não vos assusteis. O terceiro imperativo é persevere. E o quarto, pregue. Pregue o evangelho. Porque o texto está dizendo, e será pregado este evangelho no reino por todo o mundo. Quem é que vai pregar isso? Serão as pedras? Serão os anjos? Serão o céu, né? O céu manifesta a glória. Quem pregará? É a igreja do Senhor Jesus. Então, Jesus, que mais à frente, aqui estamos no 24, no 28 ele vai dizer, ide, né? E pregai o evangelho. E aqui ele já está antecipando e dizendo, vocês irão mesmo, porque eu darei poder e vocês serão, né, minhas testemunhas. Isto vai acontecer. E na nossa geração, somos nós que vamos fazer isto, não são outros. Então, queridos, nós temos aqui um quarto mandamento, pregarmos o evangelho. Se nós não estivermos pregando o evangelho, alguém fará. Mas nós estaremos em falta com o Senhor Jesus. Nós já estaremos nos enganando, entendendo que esse não é o nosso papel ou por alguma razão não é a nossa prioridade. Isto já é um engano do nosso coração. Então, não vos enganeis, não vos assusteis, persevere e pregue o evangelho. É assim que o Senhor quer que nós sobrevivamos a esse apocalipse ou a este fim dos tempos. Que Deus nos abençoe. Amém.